Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao blog do LFG. Eu sou o professor Edilson Vitorelli, sou professor aqui da rede LFG de Direito Processual Civil, Processo Coletivo, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que todo mundo quer saber, que é o Supremo. O Supremo. E o Supremo é tema de todas as nossas conversas. O Supremo é tema das nossas conversas de bar, o Supremo é tema das nossas conversas familiares, o Supremo é tema de briga de Natal, e tem tanta coisa sobre o Supremo que eu resolvi escrever um livro sobre o Supremo. Aí você vai me dizer, mas professor, você tem tanto livro sobre o Supremo, mais um livro sobre o Supremo, mas esse é diferente. Esse livro é o livro Qual Ministro Eu Sou? E ele tem essa carinha engraçada aí, porque como mostra ali na capa, ele é um livro que eu fiz questão de escrever sem juridiquês. Ele é um livro totalmente escrito para que um jurista possa ler, é claro, é a nossa área, mas que também você possa dá-lo de presente para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para as pessoas com as quais você discute o Supremo o tempo todo, e essas pessoas querem saber, querem entender, mas não entendem a terminologia e não são obrigadas. Nós temos o dever de simplificar o direito para que as pessoas entendam. Afinal de contas, o direito é de todos, o direito é da sociedade, então as pessoas têm direito de saber. O Supremo vem mudando muito a nossa vida e foi por isso que eu quis escrever um pouco sobre o Supremo e quero hoje conversar um pouquinho aqui com vocês, que são juristas, sobre o porquê o Supremo muda tanto a nossa vida. Você já pensou nisso? Já pensou se o Supremo sempre foi assim? Será que o Supremo sempre foi esse universo que muda, esse ambiente que muda a nossa vida, essas 11 pessoas que mudam a nossa vida? Você vai a Brasília e você chega lá na Praça dos Três Poderes e aí você vê esse Supremo, esse prédio, esse projeto de Oscar Niemeyer, com a estátua da Justiça lá na frente, e você não imagina, talvez, que o Supremo nem sempre esteve aí, nem sempre foi assim. O Supremo foi, eventualmente, um tribunal que agia de maneira completamente diferente. Na verdade, um tribunal que existia de maneira completamente diferente. Esse é o prédio do Supremo no Rio de Janeiro, de 1902 a 1909. O Supremo surgiu e se estabeleceu logo depois da proclamação da República no Rio de Janeiro. Esse foi o nosso primeiro ministro do Supremo, o Visconde de Sabará, mineiro. Ele era, na verdade, o último presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça era o STF do Império, né? Vocês sabem que o Brasil já foi uma monarquia, né? Nós tivemos a monarquia, o Império do Brasil. O Visconde de Sabará foi o último presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que era o tribunal máximo do Império. E o Visconde de Sabará, sendo o último presidente naquele momento, foi nomeado pelo nosso primeiro presidente, já agora da República, como o primeiro ministro do STF, o primeiro ministro que foi como indicado para presidir o Supremo Tribunal Federal. O Visconde Sabará teve vida curta no Supremo. Ficou lá de fevereiro de 1891 a maio de 1892. Foi um período bem pequenininho. Ele foi nomeado apenas 4 dias depois da promulgação da nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1891. Ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891 e o Visconde de Sabará nomeado para o Supremo em 28 de fevereiro de 1891. Esse é outro sujeito curioso do Supremo. Cândido Barata Ribeiro, médico, foi ministro do Supremo por 10 meses, entre 1893 e 1894. E aí você me diz, médico? Mas ele também era formado em Direito? Não, ele era só médico mesmo e foi indicado para ser ministro do Supremo. Na verdade, Barata Ribeiro foi recusado pelo Senado na sabatina, mas naquele tempo a sabatina acontecia depois que o sujeito começava a trabalhar. Ele primeiro trabalhava e depois ele era sabatinado.
Barata Ribeiro trabalhou 10 meses até ser sabatinado pelo Senado e ser recusado. Foi o nosso ministro médico. Então já tivemos ministro Visconde, já tivemos ministro médico. O Supremo tem todas as suas curiosidades. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta de modo direto e seco. O Supremo sempre foi importante? O Supremo sempre foi importante porque ele sempre esteve aí, ó, no topo da nossa pirâmide. Esse é o organograma do nosso poder judiciário e nesse aspecto, claro, o Supremo sempre foi importante. Mas o Supremo fez muitas coisas importantes ao longo do século XX, mas se você for fazer um retrospecto do que o Supremo foi ao longo do século XX, você vai ver que, na verdade, o século XX foi o século do Poder Executivo. O Supremo é mais lembrado por coisas que ele não fez, por situações que não aconteceram, por coisas que ele não realizou, do que propriamente pelo que ele fez. O Supremo mudou muito pouco o Brasil ao longo do século XX. Basta você se lembrar que o Supremo não impediu todas as ditaduras que nós tivemos ao longo do século XX. Claro que isso é uma espécie de revisionismo histórico. A gente olha para trás e diz, mas o Supremo podia ter feito mais. Aí é a velha história do se não joga futebol, né? Se o Brasil não tivesse tomado de 7-1, se não joga futebol, a vida não joga futebol, né? A vida não tem si. É difícil dizer se o Supremo teria sido capaz de evitar a ditadura militar, teria sido capaz de evitar a ditadura Vargas. Fato é que ele não evitou e ele continuou aberto durante todas essas ditaduras. Ao contrário do Congresso, que foi fechado, o Supremo não foi. Houve alguns ataques contra o Supremo, houve algumas coisas ruins contra o Supremo, mas ele nunca foi fechado, o que mostra que ele sempre foi mantido sob controle do regime em alguma medida. O Supremo tem inclusive alguns fatos absolutamente lamentáveis, há um pouco de passado negro na história do Supremo. Um deles é esse aí, o habeas corpus 26.155, julgado em 1936 pelo STF. Talvez lendo esse trechinho você não se aperceba do significado histórico desse habeas corpus. Esse habeas corpus foi impetrado em favor de Olga Benário Prestes, esposa de Luiz Carlos Prestes, que foi presa predominantemente em razão das atividades políticas de seu marido. Olga Benário Prestes era judia, estava grávida e impetrou habeas corpus no Supremo não para ser libertada, mas sim para não ser deportada para a Alemanha, porque Olga era cidadã alemã e não brasileira. E o Supremo negou o habeas corpus, dizendo que a deportação é ato discricionário do presidente da República. Então, se o presidente da República quer deportar, o Supremo nada pode fazer. E foi isso que levou Olga à Alemanha nazista. Olga foi a um campo de concentração, teve sua filha em um campo de concentração, morreu no campo de concentração, graças à denegação desse habeas corpus. Então vejam que o Supremo nem sempre foi esse tribunal ao qual o cidadão comum, desvalido, podia recorrer. O que mudou no século XX? Por que o Supremo agora é tão importante e por que do século XX para o século XXI agora a gente tem o Supremo em toda parte? Pessoal, várias coisas mudaram. Quero tratar de umas poucas aqui com vocês nesse tempinho que a gente conversa aqui no blog do LFG. Primeiro, o mundo ficou muito complexo para a lei. O mundo se tornou cada vez mais complexo, cada vez mais difícil, cada vez mais cheio de meandros. E aí o nosso Estado adotou várias soluções. Uma delas foi delegar tarefas
para o Poder Executivo, para as agências, para esse mundo de agências reguladoras que nós conhecemos. E aí o legislador diz, olha, eu vou dar as normas gerais e vocês, agências, entram em detalhes. É claro que entre o detalhe que cabe no geral e o detalhe que não cabe no geral, muitas vezes essas agências estão legislando. Você, se for viajar de avião hoje, vai pagar para despachar a sua mala, não porque existe uma lei que diga isso, mas porque uma agência reguladora diz que você tem que pagar. Aí você diz, mas que absurdo! É, mas é assim. O mundo é muito complexo. Não adianta a gente achar que a gente vai fazer lei para tudo. Fazer lei é muito difícil. Então, isso é o que tem sido viável até agora. Nós delegamos tarefas para órgãos do Poder Executivo subordinados, que são mais ágeis e que vão agir, a gente espera, dentro das diretrizes da lei. Outro problema, nós confiamos em 1988 nos princípios jurídicos. E os princípios jurídicos, como você sabe, são normas de baixa densidade. A gente lê um princípio, a gente não sabe exatamente o que ele comanda. Então, os princípios fazem com que a diferença entre legal e ilegal esteja cada vez mais difícil de dizer. Quando você pega a Constituição e lê lá um princípio como, por exemplo, o princípio da publicidade, você não sabe exatamente o que tem que ser público e o que não tem que ser público. É muito diferente quando você estuda processo civil comigo aqui no LFG e eu digo a você, o prazo de contestação é de 15 dias. Isso não tem dúvida. Se você tiver dedo para contar, você sabe quantos são 15 dias. Princípio da publicidade, princípio do contraditório, princípio do devido processo legal. A gente não sabe muito bem o que é isso. E isso dá origem a um problema específico, o aumento das divergências interpretativas. Cada vez mais a gente não vai saber o que é gato e o que é leão nesse nosso ordenamento jurídico. A gente vai ter muita dificuldade para ter a noção de se isso é algo que é uma divergência legítima, não é uma divergência legítima. E mais, boa parte dessas divergências, legítimas ou não, vão envolver o Supremo, por dois motivos. Primeiro, porque a nossa Constituição está cheia de princípios. E segundo, porque nós temos uma Constituição gigantesca. Nossa Constituição é uma das maiores do mundo. E isso faz com que muitos assuntos sejam constitucionais. Buscando segurança, nós criamos uma Constituição de 250 artigos permanentes e 114 artigos transitórios. Isso se não incluírem mais algum agora na reforma da Previdência e depois em outra reforma, e na reforma política, e na reforma tributária, etc. Tem até um artigo que todos os professores gostam de citar, que é o 242, parágrafo 2º, que fala sobre o Colégio Pedro II na cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, um abraço para todos os alunos aí do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, mas vocês não deviam estar na Constituição. Eu adoro vocês, não tenho nada contra vocês, mas vocês não deviam estar na Constituição. Vocês são ótimos, mas vocês não deviam estar na Constituição. Tem muito artigo irrelevante, ideológico, irrealizável. Então nós temos uma Constituição grande demais. Os americanos fizeram uma Constituição que cabe em 8 folhas de papel, A3. A nossa Constituição é um livrinho, não é um livrinho cada vez mais grosso e a gente tem que lidar com isso cada vez mais. Então, o Supremo vai ter que lidar com um monte de questões que são constitucionais. E isso vai fazer parte da vida do Supremo. Nem sempre fez. Você provavelmente não vai saber quem é esse senhor. Provavelmente não vai saber quem é esse senhor. Mas você vai saber quem são
todos esses senhores aí. Eu tenho certeza que se você chamar o seu pai agora e falar, pai, me fala o nome de todos esses aí, é capaz ele te falar o nome, talvez não de 100%, mas ele vai ter pelo menos 80% de acertos. O Supremo vem se tornando cada vez mais público, cada vez mais relevante, cada vez mais notório. Aqueles dois senhores que eu mostrei antes são, vou mostrar de novo, o ministro Moreira Alves, um ministro que ficou quase 30 anos no Supremo, José Carlos Moreira Alves, um grande civilista, um dos maiores civilistas da história do Brasil, e o ministro Sidney Sanches, gaúcho, ficou 17 anos no Supremo Tribunal Federal. Ambos ainda são vivos, estão por aí, fazem palestras, etc., e nem de longe são conhecidos como os 11 ministros do Supremo atuais. Então, o cenário do Supremo hoje é um cenário muito diferente. É um cenário de muitos julgamentos, de muitas coisas importantes. Em 2017, esse cenário foi de 118.524 decisões. Vocês têm ideia do que é 118 mil decisões em um ano? Vou lhe mostrar. Isso significa 10.700 decisões por ministro. Se forem 200 dias úteis no ano, o que não são, mas se forem 200 dias úteis no ano, são 53 decisões por dia por ministro. Se o ministro for muito trabalhador, trabalhar 10 horas por dia, ele vai ter que tomar 5 decisões por hora, ou uma decisão a cada 10 minutos, 12 minutos, uma decisão a cada 12 minutos, automaticamente. É uma linha de montagem, é um fordismo judicial. Só para vocês compararem isso, a Suprema Corte dos Estados Unidos julga 80 casos por ano. Isso significa que, para julgar o que o Supremo julgou em 2017, a Suprema Corte dos Estados Unidos vai levar 1.471 anos. Ocasião em que o mundo provavelmente já estará assim. Não tem como a gente não ter o Supremo todo dia na mídia com esse monte de decisões, com esse monte de coisa. E aí eu quero concluir fazendo uma pergunta para vocês. Múltipla escolha, né? Você está estudando para concurso, gosta de múltipla escolha, então vou fazer uma múltipla escolha. Por que o Supremo julga tantos casos? O Supremo não devia julgar só o que é o importante? 5 opções para você marcar aí. Primeiro, o Supremo julga muita coisa porque muitas pessoas pedem para que ele julgue muita coisa. Segundo, o Supremo julga muita coisa porque a Constituição é muito grande. Letra C, o Supremo julga muita coisa porque a interpretação das normas é muito controversa. Letra D, o Supremo julga muita coisa porque ele quer. Letra E, todas as anteriores. Pessoal, ao contrário dos concursos, em que a alternativa todas as anteriores raramente é correta, aqui é essa que é correta, claro. O Supremo julga muito porque a Constituição é grande, porque muita gente pede tudo para o Supremo. Partidos políticos falam aí, criticam muito a judicialização da política, mas os próprios partidos políticos todo dia entram no Supremo, não é? Então, se eles resolvessem os problemas entre eles, o Supremo não poderia fazer nada, não haveria judicialização da política. Agora, como que você vai reclamar do Supremo se todo dia os partidos políticos levam dezenas de mandados de segurança ao Supremo pelos assuntos mais variados? Também é fato que a Constituição é muito grande, então muito assunto que antes era político agora é jurídico, porque está na Constituição. Também é fato que as normas constitucionais são abertas, são muito controversas. E também é fato que o Supremo quer julgar muita coisa. Há um desejo de protagonismo no Supremo, porque ele pode. E se ele não quisesse, ele filtraria tudo isso e ele não julgaria. Mas a minha pergunta para você no final é, será que a gente quer que o Supremo julgue menos? Será que, se a gente não quer um Supremo ativista, o que a gente quer é um Supremo passivista? Será que a gente espera, então, que o Supremo seja o mesmo Supremo de 1936, que recebe uma situação que injustiça a sociedade e diz que isso é uma questão discricionária, vamos deixar para o Poder Executivo? Eu tenho a impressão de que não.
Eu tenho a impressão de que não. Eu tenho a impressão de que, por muito que nós tenhamos muitas críticas ao Supremo, e eu também as tenho, o Supremo de hoje ainda é melhor do que ele foi em décadas anteriores, em que o Supremo dizia que ele não ia colocar a mão em muitas coisas. O livro pretende mostrar a você exatamente de que forma o Supremo está mudando a sua vida. E como o livro tem essa brincadeira do qual ministro eu sou, o livro termina contando 17 casos em que o Supremo mudou a vida do cidadão brasileiro. E em cada caso, eu coloquei alguns deles aqui para você, mas em cada caso você vai ter o modo como cada ministro votou, para você ver com quem você concorda. E na última página do livro tem uma tabela para você ir marcando com qual ministro você concorda e no final das contas você descobrir qual ministro do Supremo você é. Eu espero que você goste de descobrir qual ministro do Supremo você é. Eu acho que o Supremo, no fundo, é um órgão que mudou muito a nossa vida, vai continuar mudando a nossa vida e ele é sempre um copo meio cheio, meio vazio. Depende, na verdade, os dois copos estão no mesmo nível. Depende do jeito que você olha. Se você olhar e achar que a metade cheia prevalece, você vai ver muita coisa boa que o Supremo fez. Se você olhar e achar que o Supremo fez muita coisa ruim, você vai achar muita coisa ruim para justificar a sua posição. Quer dizer, você vai estar certo de qualquer jeito. A questão, eu acho, é a gente perceber criticamente aquilo que merece ser criticado e a gente perceber positivamente os avanços que a nossa democracia conseguiu ao estruturar o Supremo de uma forma mais adequada, mais presente na vida do cidadão brasileiro. É isso aí. Qual ministro será que você é? Eu espero que você descubra e que você continue com a gente aqui no blog do LFG. Um grande abraço e até a próxima.